Tudo bem? Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre literatura. A literatura, ela engloba todo o conhecimento, a arte, a geografia, a história. De 1800 para cá, o descobrimento do Brasil. De lá para cá tivemos os sermões de Padre Vieira, a Carta do Descobrimento, que foi a primeira literatura nacional brasileira reconhecida. Então, galera, a literatura ela está presente em todo momento. Quando se fala em ler, você imagina apenas ler um texto, ler um enunciado. Não, ler não é apenas, não se resume a apenas pegar e ler um livro. Ler vai muito além disso. Você lê os olhos da pessoa, você lê o encantamento dos seus alunos quando você está em sala de aula e você passa um conteúdo e eles ficam ali com aquele olhar de interesse, certo? Com aquela expressão no olhar. Até mesmo aquela expressão de tipo assim, nada a ver, não estou entendendo nada. Você está fazendo esse tipo de leitura. E a literatura, ela vem trazer histórias, vem trazer contextos para nós, que nós podemos estar pegando um pouco de cada um. Alguns dias atrás passou uma novela muito interessante, um folhetim chamado Éramos Seis. Olha só que interessante essa história. Eram 6 irmãos no início desse romance, desse livro. Depois de algum tempo, um morre, o outro vai embora. Aí no finalzinho da história, no último capítulo, um personagem chega, ele tinha o costume desde o início, quando ele ia visitar seus irmãos, ele levava 6 pedaços de marmelada, 6 pedaços de doce. Quando ele chega, um para cada irmão, certo? Só que quando ele chega no final do livro, dessa história, ele chega com apenas 2 pedaços, que só sobrou ele e mais um. Aí ele chega e olha para a irmã dele e diz: éramos 6, hoje somos apenas nós 2. E o mundo é assim, cheio de histórias, cheio de comprometimentos, certo? Eu tenho aqui alguns livros sobre Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ou Guarani, José de Alencar, Iracema, Senhora, José de Alencar também, grande escritor, um ícone, sou apaixonado por ele, O Cortiço, Aloysio de Azevedo. Então, cada livro desse vai contar uma história, né, interessante. Veja bem, como as coisas são todas interdisciplinares. Em Projeto de Vida, fala sobre a viagem de Ítaca, certo? Que Homero faz lá. E Vidas Secas, Graciliano Ramos. Nossa, professor, Vidas Secas não tem nada a ver com a Grécia, com os gregos, com Poseidon. Tem a história da caminhada, a viagem. Em Vidas Secas, o pessoal sai lá do Nordeste para procurar um local melhor, uma vida melhor. E no caminho dessa viagem deles, dessa trajetória, eles vão ficando pelo caminho. O que acontece? Eles vão, durante a viagem, eles não têm o seu destino final. A viagem se torna o contexto do seu dia a dia. É igual o Cortiço. O Cortiço, João Romão, ele é um rapaz que ele tem aquela ambição, que está lá em Projeto de Vida também, falando sobre aquela ambição sadia. O João Romão, ele trabalha dos 13 aos 25 anos numa quitanda, né, num botequim, e depois o dono vende para ele, para poder saldar as suas dívidas, passa o botequim para ele, e ele começa a trabalhar ali. Aí, com a ajuda de uma escrava judia, a Bertoleza, ele começa a comprar quartos, fazer aumentar ali em volta do botequim dele, e vai fazendo aqueles cortiços. Primeira coisa que ele faz, ele compra um terreno ao lado e faz vários quartinhos. Ele começa a alugar para aquelas pessoas de baixa aquisição, para aquelas pessoas, os menos favorecidos, né? Que são lá cafetões, dançarinas, pessoas que vivem assim à beira, à margem da sociedade. Esse é o público que compõe o Cortiço. E cada um deles tem uma história diferente. Cada pessoa dessa tem um projeto de vida diferente. E aí vem mostrar o quê? A determinação dele em atingir o seu objetivo, em ser rico. Tanto é que é muito sucinto no Cortiço a diferença entre brasileiros e portugueses. No Aloysio de Azevedo, ele deixa isso bem claro, que o português ele representa os fidalgos, a classe alta, as pessoas de bons costumes, enquanto que o brasileiro apresenta aquele jeito malandrão de ser,
Tanto é que Ritinha Baiana, ela está dançando, balançando suas ancas para todo lado, estremecendo sua cabeça. Ou seja, ele no romance, ele enaltece, certo, os colonizadores, os portugueses, como sendo nobres, e torna nós brasileiros como uma classe submissa, uma classe que está à beira da marginalidade, está à beira da sociedade na realidade, certo? Então, o que acontece ali nesse romance? Cada personagem tem uma história diferente, são várias histórias, vários personagens que criam diversos núcleos. Só que no capítulo 3 diz assim: às 5 horas da manhã, o cortiço não abre seus olhos, mas abre suas diversas portas e janelas. Ou seja, ele humaniza o cortiço ele é o nosso personagem principal e ele torna selvagem o ser humano. Tanto é que João Romão luta para ser assim reconhecido na sociedade. No último capítulo, olha só a incoerência, olha só a ironia que Alencar aborda nesse romance. No último capítulo, ele denuncia Bertoleza. E Bertoleza, ela era uma escrava fugidia. Quando a polícia vem para prender essa escrava, o que acontece? Ela dá um salto para trás, apanha o punhal e desfere um golpe de faca assim, em si própria. Ou seja, ela prefere a morte do que viver julgada por uma sociedade, pelo capitalismo, certo? Então ela foge desse determinismo do romance. E a grande ironia é que o João Romão, que denunciou a Bertoleza para ser uma escrava, ele no final do livro, ele é conceituado. O que acontece? Ele recebe um título de um clube de sócio, como clube dos abolicionistas. Ou seja, ele recebe um título por ajudar os escravos, mas ele denuncia a Bertoleza. Você vê como que fica assim aquela ironia, aquela coisa toda. Então Alencar vem trazendo esses respaldos para nós, assim, para que possamos estar pegando uma coisa aqui, uma ali, e são várias histórias diferentes. Tem um outro personagem lá que ele vem de Portugal para o Brasil para poder ganhar, crescer assim, honestamente, trabalhar honestamente. Mas o que acontece? Chega aqui, ele abandona a sua esposa e vai e arranja um amante, Ritinha, e ele acaba se entregando para a noite, para esse clima brasiliense, para o carnaval, para as festas. Então, a todo momento, durante o livro todo, vem demonstrando assim o que? Vem demonstrando a vida do brasileiro, a boemia, a malandragem, a ginga. E o português, ele é enaltecido. O português é como aquele senhor lá. Tanto é que o Cortiço, até hoje, isso aí é um romance de 1890. E o Cortiço até hoje ele denota o quê? Que havia ao lado de um grande condomínio, de grandes centros, de um bairro bonito que tem Botafogo, que é retratado na obra, tem sempre as favelas. Então isso, gente, é histórico, isso está até hoje. Nós temos as favelas que vão assim crescendo em volta. E aí o que acontece? Eles tentam pegar as pessoas e colocar para os bairros mais pobres, as pessoas menos favorecidas, os desgraçados do dia a dia, aquela pessoa que não tem trabalho, que luta, que labuta. Tanto é que quando ele fala da humanização do cortiço, que ele está lá, o cortiço abre suas diversas portas e janelas e as pessoas acordam e vão lá lavar suas fuças. Ou seja, fuças, ele está selvagemente tratando de um humano igualitário a um animal. Ou seja, ele não tem aquele conhecimento, aquela causa toda.